Esse é o primeiro vídeo da série Fisiologia Renal. Bom, o sistema urinário renal, ele apresenta diversas funções fisiológicas essenciais. E a principal função está relacionada a manter o equilíbrio hidroeletrolítico do organismo. E como ele mantém esse equilíbrio? Através da regulação do volume do líquido extracelular e da pressão arterial, através da manutenção do equilíbrio iônico, a regulação homeostática do pH, a excreção de resíduos e a produção de hormônios, como a eritropoetina, além também da renina, que está associada diretamente ao equilíbrio do sódio e da pressão arterial. Bom, a estrutura geral do rim, ele é relacionado, o rim, né? Ele é composto por unidades chamadas de néfron. Então, a unidade funcional do rim é o néfron. E é no néfron que ocorre a fisiologia renal destacada no nosso organismo. Então, de uma maneira bem geral, o que nós temos? O néfron, ele é a unidade funcional renal composta por uma cápsula chamada cápsula de Bowman, onde nós vamos ter um glomérulo, né, uma rede de capilares especializadas, e um sistema de túbulos, onde nós vamos ter o túbulo proximal, a alça de Henle, o túbulo distal e o ducto coletor, o consequente ducto excretor, onde vai culminar na pelve renal, no ureter, até a bexiga para ser eliminado. Lembrando que no rim, ele é um órgão altamente vascularizado e então todo o néfron vai ser vascularizado. Nós vamos ter arteríolas aferentes, eferentes e os capilares renais diferenciados. Bom, falando fisiologicamente, precisamos compreender que nos rins ocorrerá 4 processos essenciais. O processo de filtração, que ocorre no glomérulo, e se você observar na figura, nós temos o sangue, né, entra pela arteríola aferente, passa pelo glomérulo e sai na arteríola eferente. Aqui nós temos a cápsula de Bowman e nós temos o processo de filtração, que é o movimento do sangue para o lúmen tubular, no néfron. Nós temos, a partir do túbulo proximal, nós vamos ter a reabsorção, que é um processo que vai proporcionar com que conteúdos filtrados no glomérulo, pelo glomérulo, na cápsula de Bowman, seja reabsorvido, entre novamente na circulação sanguínea. E nós vamos ter o processo de secreção. O processo de secreção ocorre nos túbulos e está associado à retirada de componentes sanguíneos para o lúmen renal. Não confunda filtração com secreção. Filtração ocorre na cápsula de Bowman, ocorre no glomérulo, pelo glomérulo. Já a secreção, ela vai estar associada no sangue dos túbulos. Então, a reabsorção, ela pode ocorrer tanto no túbulo proximal, na alça de Henle, e no túbulo distal. A secreção ocorre nos túbulos proximal, distal. E também ambos ocorrem no ducto coletor. A excreção está relacionada à formação da urina. E na excreção nós vamos ter do lúmen para fora do corpo. E aqui a gente compreende toda a atividade no néfron. Então, geralmente é filtrado cerca de 180 litros por dia. Então, o sangue passa várias vezes pelos rins e é filtrado várias vezes. Geralmente, nos capilares, né,
pelos capilares peritubulares, nós vamos observar a reabsorção e a secreção. E aí, nesse contexto, cerca de 54 litros por dia chega a alça de Henle, o início. No final, nós temos 18 litros, devido aos processos de reabsorção. E no final do ducto coletor, nós temos cerca de 1,5 litro por dia de urina. Então, é bastante reabsorvido o conteúdo filtrado renal. Então, mais uma vez, nós temos aqui a situação do movimento dos solutos através do néfron. Nós temos a arteríola aferente, na cápsula de Bowman, a arteríola eferente e o glomérulo capilares glomerulares, para a veia renal. Então, nós temos a filtração, que é a quantidade filtrada, menos a quantidade reabsorvida, mais a quantidade secretada, que é igual à quantidade excretada do soluto, porque aqui vai da bexiga para fora do corpo. Falando da filtração, que é o primeiro passo para a formação da urina, a gente precisa compreender que apenas 20% do plasma que passa através do glomérulo é filtrado. Menos de 1% do líquido filtrado é excretado. Então, vamos acompanhar a fração de filtração. Nós temos o volume do plasma entrando na arteríola aferente, digamos 100%. Então, 20% do que passa, aqui do volume de plasma que passa pelo glomérulo, ele é filtrado, 20% é filtrado. Desses 20%, mais de 19% é reabsorvido, ou seja, mais de 99% do plasma que entra nos rins retorna à circulação sistêmica. E apenas menos de 1% do volume é excretado para o meio externo. Essa é a fração de filtração. Mais uma vez, precisamos retornar ao contexto histológico para entendermos a fisiologia. Então, o epitélio ao redor dos capilares glomerulares é modificado. Então, nesse epitélio, nós temos uma formação celular diferenciada, onde nós vamos observar os podócitos e os pedicelos, que esses podócitos e pedicelos formam uma fenda pela qual a filtração ocorre, pela qual a filtração ocorre. E ainda nós temos células mesangiais entre os capilares que se contraem para alterar o fluxo sanguíneo. Então, nesse contexto, nós temos os pedicelos de podócito, as fendas de filtração, os poros do endotélio. O endotélio, ele vai ser caracterizado por ser fenestrado, possui fendas, e assim o que sai do lúmen vai para o ultrafiltrado, o material filtrado no lúmen da cápsula de Bowman. Então, como é que acontece a retroalimentação túbulo-glomerular, na autorregulação da taxa de filtração glomerular? Então, aqui nós temos a taxa de filtração glomerular no 1, que está aumentada. Então, o fluxo no 2, através do túbulo, aumenta. No 3, nós temos o fluxo na região da mácula densa, que aumenta. E no 4, nós vamos ter as substâncias parácrinas que se difundem na mácula densa para a arteríola aferente. No 5, nós vamos ter a constrição da arteríola aferente, que vai levar a resistência da arteríola aferente aumentada e a pressão hidrostática no glomérulo diminui. E assim a taxa de filtração glomerular diminui. Este é o aparelho justaglomerular, que é formado por umas células diferenciadas do músculo liso, chamadas de mácula densa, e por células granulares. E a sinalização é essencial entre o néfron e a arteríola aferente para modular a taxa de filtração glomerular. Isso vai estar intimamente relacionado à regulação da pressão arterial. Esse é o primeiro vídeo da série Fisiologia Renal.